Olá, estudante! Continuando a semana de acolhimento do ciclo 3, quero lembrar que o PET 3 está disponível para download no site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. Quem está conosco é a professora Maria Dirce Gontijo, a Didi. E nesta aula vamos retomar o tema Os povos da pré-história, que foi necessário para que os alunos pudessem resolver os exercícios do PET 2. Não é isso, professora Didi? Sim, Dani, isso mesmo. Nós vamos então aqui hoje, ver os exercícios que vocês tiveram acesso aí no PET 2. Aí nós vamos resolver juntos aqui com vocês. Tenho certeza que a maioria já deve ter feito esses exercícios, mas vocês podem estar fazendo aqui junto com a gente, e se ficar dúvida ainda, a gente pode depois estar sanando, não é isso, Dani? Isso aí. Vamos lá então. Só para a gente relembrar os temas que foram trabalhados nessa aula que a gente teve, foi a pré-história, que começou desde o surgimento do homem até aproximadamente 4.000 anos, 3.500 anos, quando surgiu a escrita. E nós vimos o que eram esses povos nômades, quais esses povos do Paleolítico, do Neolítico, e depois tornaram-se sedentários, e depois veio a Idade dos Metais, com a Revolução Agrícola lá ainda no Neolítico, mudando profundamente o modo de vida desse pessoal da época, tá? Mas a gente vai estar vendo também, dentro aí dessas atividades, o que é o nômade lá do passado e o que é o nômade de hoje, tá bom? Bom, eu gostaria que vocês observassem atentamente, essas duas imagens. Elas têm são muito parecidas, mas eu gostaria que vocês estivessem pensando aqui. O que elas representam para nós, depois que a gente viu essas aulas, Quais que são as características desses dois períodos que são representados aqui e o que esses dois períodos têm em comum? Na verdade, as duas imagens, elas representam o período paleolítico e o período neolítico lá da nossa pré-história, e as características principais de cada um são: no paleolítico os homens eram nômades, viviam da caça e da pesca, da coleta de frutos, raízes, tá? Eles tinham, a habitação deles era em cavernas ou em rochas abertas. Eles fizeram uma grande descoberta, que foi a descoberta e o domínio do fogo, que a gente fala que foi a primeira tecnologia que o homem conseguiu estar descobrindo na sua existência. E já no período neolítico, eles fizeram uma grande transformação também, que eles conseguiram descobrir a agricultura, que é o que a gente chama de revolução agrícola, onde o homem é capaz de estar plantando, colhendo e também de fazer a domesticação de animais. Isso trouxe o quê? Muitos benefícios para esse homem, dessa época, porque eles conseguiam fazer ferramentas de pedra polida, que eram bem mais desenvolvidas, e claro que eles favoreceram muito, então, a forma de sobrevivência. Com isso, então, eles passaram a ter a vida sedentária, porque eles conseguiam ficar no determinado local e fazer as suas plantações, e também já conseguiam fazer as suas casas, já tinham as suas moradias. E claro, que se apareceu a agricultura, eles começaram a plantar muito e começou o quê? A ter reservas. Com isso, então, a gente teve um início de comércio já lá nesse período paleolítico. O que esses dois períodos têm em comum, que é a terceira pergunta, não é isso? É que os dois períodos, tanto o paleolítico como o neolítico, eles fizeram uso na época somente de ferramentas que eram elaboradas de pedra. Muito interessante, né, Dani? Você pensa o que é sobreviver numa época dessa. Bom, aí a gente vai para outra atividade, que é a atividade 2, que está lá no PET de vocês. Desculpa que não é PET, porque vocês não têm PET, não é isso? Mas está lá nas aulas que eu trabalhei com vocês aí atrás, tá? O primeiro período da história, que foi conhecido também como período da pedra lascada, o próprio nome já fala que era bem rudimentar, que os seres humanos viviam da caça, da pesca, da coleta, Como que esse período ficou conhecido, que ele é chamado? Eu gostaria que você pensasse um pouquinho e espero que você tenha acertado a resposta, tá? Se você, então,
marcou a letra C, você acertou. Dani, parabéns para você que está aí na sua casa. E o estilo de vida que não consiste, né, que a pessoa não tem moradia fixa? Você saberia, né, falar para mim que essas pessoas que não tinham moradia fixa, como é que eles foram chamados e que são chamados até hoje no nosso presente? Se você marcou a letra D, mais uma vez, parabéns que você acertou a atividade. Bom, eu falei para você, né, lá no começo da questão que o homem, quando ele descobriu a agricultura e que ele tornou-se sedentário, mas aí eu faço a pergunta para você agora. Sabe me falar, Dani? O que significava sedentarismo lá na época da pré-história? Porque se a gente for comparar o sedentarismo na época da pré-história com o sedentarismo de hoje, ele tem uma diferença muito grande, né? Porque nós hoje a gente, né, coloca lá, senta no sofá, vai jogar videogame, vai ver televisão, e naquela época o sedentarismo não era isso. O significado de sedentarismo naquela época era de certa forma, bem diferente, porque eram as pessoas estarem trabalhando muito, mas que significava mais que eles conseguiam ficar mais sossegados somente no local, tá? Aí, então, nós temos aqui as opções, né? E aí, se você marcou, então, a opção B, que é o sedentarismo lá na época da pré-história, significa aquele estilo de vida que consistia a pessoa a ter uma moradia fixa, né? Sendo que o ser humano vive só naquele lugar, aí você, mais uma vez, você acertou e parabéns, tá? Para você, né, que eu até já falei aqui, né, eu repito, a Revolução Agrícola, ela foi o quê? Né, eu coloquei que foi quando o homem pré-histórico, ele descobriu, não é isso? A agricultura, ele aprendeu que ele poderia estar dominando as plantas, né, plantando que o que se plantasse dava lá na época, e também a questão da domesticação de animais, não foi isso? O animal, ele servia tanto para a sua alimentação, como também para a sua locomoção e para ajudar lá nas atividades da agricultura. Mas só que não foi só isso, porque essa revolução agrícola, ela trouxe outras mudanças, né, que foram muito significativas para esse homem, né, pré-histórico. Então, assim, aí você aqui, dentre as opções, né, qual que você acha, né, que a Revolução Agrícola realmente significou lá para esse homem, né, lá da pré-história? Se você marcou a letra B, parabéns, porque, né, a Revolução Agrícola, ela foi o quê? Um conjunto significativo de mudanças sociais, políticas, culturais e econômicas, que foi um resultado do surgimento lá realmente dessa agricultura que a gente chamou de Revolução Agrícola, né? E essa Revolução Agrícola, ela foi tão importante quanto a descoberta do fogo lá do homem do Paleolítico. Bom, se eu coloquei, né, que o fogo, quando ele foi descoberto, ele foi dado pela humanidade hoje, que o fogo foi a grande descoberta tecnológica que a gente teve lá no período, né, do Paleolítico, lá do homem da pedra lascada ainda, ele trouxe vários benefícios para a gente. Mas tem dois benefícios que foi muito utilizado lá no começo, né, quando eles descobriram esse fogo, que ele servia para duas coisas. Aí você saberia me falar aqui qual dessas opções seria a mais, né, a mais próxima do que esse fogo ajudou esse homem pré-histórico, né, ajudou na questão da sua sobrevivência, de ajudar a melhorar a sua vida? Nós temos aqui a iluminação e o cozimento de alimentos, a prática do comércio, o nomadismo e a conservação. Se você marcou a letra A, você acertou. Essa questão aqui, ela pode te dar uma outra sugestão de repente, né, você tá achando da conservação. E realmente, o fogo, quando a gente faz o cozimento do alimento, ele realmente ele te dá a opção, né, Dani, de o alimento ser preservado por mais tempo, tá? Mas aqui a opção mais completa, então, é a iluminação e o cozimento dos seus alimentos. Dani, lê para mim essa questão, por favor. Leio sim. Atividade 7.
Ir à feira ou ir ao mercado para comprar frutas, verduras, legumes e grãos faz parte da rotina de milhões de pessoas. A agricultura existe há muito tempo. Para praticá-la e alimentar cada vez um número maior de pessoas, há cerca de 12 mil anos, centenas de paisagens naturais foram e continuam sendo modificadas. Bom, Miss, obrigada, Dani. Nada. Gente, ó, esse textinho é um textinho pequeno, mas que ele fala muito, né, Dani? Porque ele começa mostrando para nós a nossa realidade que é hoje e ele faz um chamamento, né, para a gente estar pensando em tudo que acontece nas nossas vidas hoje, que talvez a gente deixa passar despercebido e sem pensar, né, de onde que veio isso, como será que hoje chegou a tanta destruição na natureza, né, por que isso foi acontecendo? A gente sabe que veio lá da pré-história, mas aí assim, é muito interessante porque quando eu saio para ir lá e falo assim, eu vou lá comprar uma laranja, um mamão, eu não penso de onde é que ele está vindo e qual que é a importância daquilo, né, na vida das pessoas que estão lá do outro lado, que está plantando no caso, que está plantando lá, né, lá na roça, na sua pequena propriedade, tá certo? E a gente não pensa muito nisso. Mas a partir, né, agora desses estudos que a gente está começando a fazer com vocês aqui no 4º ano, é bom, né, a gente começar a pensar nisso e vocês estarem, né, conversando com os pais de vocês, com as famílias, para estar sempre buscando a questão, né, da gente estar numa preservação, numa conscientização de consumo. Claro que alimentos a gente precisa de consumir muito mesmo, mas nós temos que pensar que há 12 mil anos atrás, né, o homem já começava a fazer as suas plantações, mas nós temos que lembrar que naquela época o homem plantava para quê? Para a sua sobrevivência. Ele não tirava nada em excesso. A partir do momento né, que houve lá a Revolução Agrícola, aí sim, quando começa a ter, né, planta mais, começa a sobrar, que a gente chama de excedente, aí sim a gente começa então a fazer, de certa forma, um desmatamento, né, uma destruição na natureza e que ela está a cada dia mais forte. Aí eu convido você, né, para estar observando essas duas imagens. São duas imagens, né, muito parecidas, a imagem é a mesma, na verdade, né? Só que daí, a imagem 1, ela é uma representação de uma mata virgem. E a representação aqui na imagem 2 é uma representação onde já tem, não é, uma interferência humana. E mesmo assim que essa imagem 2 aqui, a interferência humana, ela ainda era bastante rudimentar. Por quê? A gente não vê aqui, né? Eu vou pedir para vocês, as mudanças que vocês conseguem identificar nessa imagem, né? São poucas as mudanças. Mas isso daqui nós estamos retratando, eu quero mostrar para você lá na época, lá no passado. Porque se eu fosse buscar uma imagem, né, Dani, hoje, de uma área da Amazônia que está sendo extremamente devastada, a gente iria ver lá tratores, máquinas enormes. E aqui não, aqui a gente está vendo o quê? Né? Aqui tem uma imagem que é a mata virgem, e aqui a gente está vendo, né, uma pessoa, duas pessoas, mas eles estão com ferramentas ainda rudimentares. O uso somente de enxadas, né? E eles estão desbravando. Mas a gente já nota aqui que a paisagem não é a mesma. Por quê? Aqui ele está desmatando, aqui a gente já vê que tem já os caminhos que são feitos, não é isso? E aí, então, a sugestão de resposta que eu deixo para você, né? Porque na verdade aqui eu vou observar, cada um vai ter a sua observação, é uma questão subjetiva, tá? Mas a imagem 1, então, ela mostra uma mata nativa ainda sem a interferência humana. E já a imagem 2, ela retrata a intervenção do homem na natureza e, como eu coloquei, eles já estão fazendo corte de árvores e eles estão abrindo a mata e eles, né, para plantar, abrindo estradas, etc. Isso significa o quê, gente?
que se eu começo a abrir a mata, eu não estou mexendo só com o verde da mata. Eu estou mexendo com o animalzinho que está ali, que aí ele vai ter que fugir. Eu vou ter que fazer queimada, porque para fazer o rodízio de plantações. E esse tipo de coisa, né, que hoje é muito forte no nosso meio. Bom, aí eu vou pedir a Dani para colaborar comigo aqui, lendo esse poema maravilhoso aqui da Cristiane. Vamos lá. Andanças. Sem ter mais como colher, caçar, pescar e sobreviver. Meu povo não vai mais poder neste local permanecer. Nos resta agora partir, juntar o povo, nos resta agora aqui, juntar o povo e partir. Andar, 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 saindo a procurar, novo local a encontrar, para novamente se ter, como colher, caçar, plantar, podendo de novo sobreviver. Maravilhoso, né, Dani, Lindo. o poema, né? E esse poema, então, gente, ele veio de encontro ao nosso tema de hoje, não é isso? E aí, nós vamos refletir um pouquinho sobre esse poema. Eu pergunto para você, qual que é o assunto tratado no poema? É o assunto que nós estamos falando o tempo todo aqui na aula, né, Dani? Que é o quê? É um deslocamento das pessoas, ou seja, o nomadismo. O poema, você acha que esse poema tem alguma coisa a ver com o significado realmente da palavra nômade? Sim. Por ser nômade significa o que mesmo, Dani? Não ter morada fixa. Muito bem. Será que quais os motivos que levam, né, os seres humanos a se movimentarem? Eu estou colocando só do passado, mas lá na nossa aula eu mostrei muito o nomadismo de hoje, né? Que nós temos até os nomes digitais, não é isso? Como acho que nós estamos sendo meio nomes digitais agora, nessa época dessa pandemia, que a gente tem a opção de trabalhar em locais que não é aquele local fixo meu, não é isso? Bom, aqui então, né, o que leva mesmo, os motivos que levam esse ser humano, gente, é a busca de locais que permitem a caça, a pesca, né, e a alimentação desse povo. E por que será que eles movimentam? Claro que o ser humano, se a gente for pensar, desde o início ele sempre se movimentou buscando o quê? A sua sobrevivência, tá? E ainda continua assim nos nossos dias atuais. Você já ouviu falar ou conhece grupos de pessoas hoje? Sim. Muitos ciganos, trabalhadores de circo, grupos teatrais itinerantes, os grupos indígenas lá do Maranhão, aqui da etnia Aiaguajá, eles são totalmente nômades. Os mercadores artesãos que saem vendendo seus produtos, como os ciganos, né, dos povos lá na Índia. Os pastores nômades, que são os beduínos. E a gente tem uma coisa muito interessante dos nomes digitais, que eu acabei de falar, e os bosquíminos da África. Esses bosquíminos da África, eles ainda são pessoas, grupos de pessoas totalmente caçadores e coletores, tá? Trouxe aqui uma imagem de uns ciganos, perto de Brasília. Aqui é uma atividade que tem para vocês, né, vocês pegarem todas as listas de palavras interessantes, e eu sugiro para vocês estarem fazendo uma história bem bacana, ilustra, para depois levar lá para o professor de vocês, para os colegas no retorno das aulas de vocês, tá? É uma história bem bacana sobre a nossa pré-história que a gente viu aqui hoje. Eu estou deixando como sugestão aqui várias palavras, né, que eu sei que você já captou isso, mas eu deixo como sugestão várias palavras. Não, evolução, sedentário, grupos, ciganos, e você pode estar fazendo essa história bacana, né, em cima disso. Nossa aula, então, está chegando ao fim, né, Dani? Aí, por mim, um grande beijo no coração de cada um de vocês, e é com você, Dani. Obrigada.